Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. No dia em que José Sócrates promete aprovar medidas para flexibilizar o mercado de trabalho e no Parlamento, a pedido do Bloco de Esquerda, se realiza um debate de urgência sobre o tema, falamos de trabalho e de desemprego nesta Comissão Executiva. Para a conversa, contamos com o nosso comentador residente, Paulo Pinto, administrador da DIF Brokers, Paulo Henriques, professor universitário, aqui em representação do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão, António Garcia Pereira, especialista em Direito do Trabalho, comentador do grande jornal do ETV e que hoje acedeu ao nosso convite para estar na Comissão Executiva, e também o especialista em Direito do Trabalho e professor universitário, Pedro Furtado Martins. Obrigada aos quatro pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Pedro Furtado Martins, era prioritário rever agora o Código de Trabalho? Em minha opinião, há aí uma questão política, na qual não me queria muito meter. Eu penso que a revisão do Código de Trabalho, ou da legislação laboral em geral, não sei se nesta altura é prioritária ou não, sei que há uma revisão a fazer que é confrontada pela realidade. Nós temos uma legislação laboral que é incumprida, de uma forma geral, nas admissões. Isto é uma legislação que limita imenso a contratação a termo, mas que é ignorada na prática. 80%, enfim, os números podem variar, mas uma grande percentagem das pessoas que entram no mercado de trabalho entra a termo, é a forma normal de contratação. A lei há 30 anos que diz que essa deve ser a forma excepcional, e essa é a forma normal de contratação. E temos um modelo de legislação laboral que assenta na estabilidade do emprego, quer à entrada, quer na dificuldade da cessação. E, em minha opinião, já vai sendo tempo de nós, pelo menos, pensarmos seriamente se queremos continuar a ser o mesmo modelo e conviver com uma prática generalizada de incumprimento, que é de tal maneira generalizada que é interiorizada pelas próprias pessoas que acedem ao mercado de trabalho, que acham que a forma normal... Com desconhecimento até, acaba por ser algum com desconhecimento, por vezes, e outras vezes aceitando a regra do jogo como sendo a forma normal de entrar no mercado de trabalho é assim. E eu penso que quando se fala em rever a legislação de trabalho da parte dos despedimentos, a questão não está tanto na legislação à saída, na revisão da legislação. O problema é que a legislação sobre cessação do contrato de trabalho tem direta influência na legislação sobre nas entradas no mercado. E, portanto, enfim, acho que não sei se era esta a melhor altura, não sei se é esta, porque depois hoje vai-se, eventualmente, hoje em dia, qualquer revisão vai ser uma revisão sob pressão, não sei, talvez não seja a melhor revisão, mas acho que era pelo menos tempo de pensarmos seriamente se o modelo que temos há 30 anos é um modelo que serve para os próximos anos, ou se não é um modelo que já provou que não, que dificilmente podemos continuar com este modelo. E portanto, penso que se deve pensar nisto. Paulo Henriques, que medidas, neste momento, alterações deviam ser incluídas ou alteradas para agilizar a retoma económica, que é do fundo disso que estamos a falar, não é? Aumentar a competitividade no curto prazo. Eu, antes de falar sobre que medidas, deixe-me só acrescentar uma questão que o colega estava a referir, que é a questão do incumprimento que está latente. Mas, primeiro que a situação do incumprimento, é preciso compreender que esse incumprimento deriva de nós termos um tecido económico que é baseado basicamente em organizações até seis trabalhadores que acabam por não ter muitas outras soluções, porque a situação de contrato permanente não funciona com empresas dessa dimensão, ou funciona mal com empresas dessa dimensão. E, portanto, eu acrescentava aquilo que o colega estava a dizer, que modelo é que queremos, primeiro que economia, que tecido empresarial é que temos e depois pensarmos em que modelo de contratação nós vamos utilizar ou que vamos poder implementar. Portanto, na sua opinião, não era um momento para alterar este código ou pensar em mudanças sem pensar no que está a dizer antes? Exatamente. Julgo que não era um momento para fazer essa alteração. De qualquer das formas, há um outro aspecto importante. Eu estive a comparar um bocadinho a legislação nos principais países, Alemanha, França, que são aqueles que estão neste momento a querer ditar as regras, Portugal e Espanha. E há uma questão que mais tarde ou mais cedo vai ter que acontecer. Nós vamos ter que ter uma legislação laboral conforme
aquilo que é vigente na Europa a 27. Portanto, isto a pouco e pouco, nós em vários setores fomos aproximando para termos todos o mesmo modelo e a nossa legislação laboral, efetivamente, é muito mais protetora do que aquela que vigora em outros países europeus e, nomeadamente, naqueles que nos querem impor ou que estão a comandar as operações neste momento, que é a Alemanha e a França. No sentido da manutenção do emprego. No sentido da manutenção, aqui a questão da manutenção do emprego para estes países, para aquela realidade, não faz muito sentido, porque o empresário acredita e age em função do seu principal recurso, que é o seu trabalhador, e, portanto, forma, trabalha, desenvolve esse recurso de maneira a manter-se competitivo. E esta é a questão que nós não fazemos. Repara, há uma regra que está no nosso Código de Trabalho, que é a obrigação de dar formação. Tivemos que pôr uma regra da obrigação de dar formação aos nossos trabalhadores. Como se não fosse uma necessidade implícita para aumentar a produtividade. É isso que eu estava a tentar dizer, é que essa é uma necessidade implícita para manter a produtividade. Por caso contrário, eu, com trabalhadores não formados, é exatamente a mesma coisa do que eu ter uma máquina com 50 anos sem ser computurizada a produzir sapatos. Reparem, ela produz sapatos, mas não vai longe. Já vamos ao detalhe até de alguns desses aspectos que são importantes. Garcia Pereira, a Francisca Assis comentou esta semana que tínhamos a atual lei laboral era uma boa lei, só que não tinham sido aproveitadas todas as suas potencialidades. Eu gostava que comentasse também, tendo em conta o que já disseram os dois. Certo, quanto à primeira parte não concordo, quanto à segunda em parte concordo, mas acho que de facto há uma primeira coisa que deve ser dita, que é esta: nós já perdemos duas oportunidades soberanas para fazer um debate que é prévio a qualquer debate sobre alteração de legislação. Há muito em Portugal a mitologia de que é por se fazerem publicar no Diário da República uns quantos diplomas que as realidades económicas e sociais se alteram. E, evidentemente, a capacidade para uma legislação, para, por simples ato legislativo, modificar, digamos, a estrutura das relações económicas é muito curta, para não ir mais longe. E, portanto, nós perdemos a oportunidade de fazer o debate que devia ter sido feito antes do Código de 2003 e depois, antes da revisão de 2009, que era qual é o modelo económico que nós pretendemos para Portugal. Que é um pouco este desenho. É um pouco, embora eu chegue a setores... conclusões diferentes. Ou seja, nós temos um conjunto, uma universalidade de relações económicas que se baseiam no velho modelo taylorista do trabalho intensivo, pouco qualificado e baratinho. Esse modelo fez as delícias de setores tradicionais da nossa atividade económica, como, por exemplo, o calçado e os têxteis, nos anos 60 e nos anos 70. Na época da globalização dos mercados, nessa altura, os nossos produtos eram competitivos, porque, sendo produtos de alguma ou até bastante qualidade, dada a qualidade dos nossos trabalhadores, dados os baixíssimos salários que eram pagos, os preços finais eram baixos. E, portanto, nos mercados nos quais as nossas empresas competiam, fundamentalmente os mercados europeus, esses produtos eram competitivos fundamentalmente pela questão dos preços. Ora, esta lógica com a globalização dos mercados implodiu por completo. Quer dizer, hoje, por mais truques que se utilizem, como se utilizam em Portugal, com a utilização de contratação a prazo para preencher postos de trabalho permanentes, com recibos verdes, cerca de 750 mil, para encobrir relações de trabalho subordinado, puro e simples. Apesar de tudo, uma hora de um trabalhador português é muitíssimo mais cara do que uma hora de um escravo chinês ou de um escravo tailandês. E, portanto, este modelo é o modelo que conduziu Portugal àquilo que ele é hoje e que é o modelo que os interesses económicos e financeiros dominantes na União Europeia, que o lugar que reservaram ao nosso país é assim uma espécie de um protetorado da Alemanha, uma colónia no espaço europeu, pretendem que seja mantido. Então, um outro modelo momento... é o modelo da aposta dos fatores de competitividade do século XXI. Isto é, a incorporação tecnológica, a qualificação do trabalho, a capacidade de inovação, a excelência da gestão. A formação aproveitada, como dizia também sim, o Paulo isso. Henriques. Ora bem, era preciso fazer primeiro este debate para ver então depois que medidas é que eram necessárias tomar a nível jurídico. E a nível jurídico nós de certeza depois vamos entrar, mas eu queria dizer duas coisas desde já. Primeiro, não é verdade que nós tenhamos uma legislação laboral
e muito menos um sistema de regulação das relações laborais em Portugal muito mais apertado que a generalidade dos países europeus. Há um único ponto, que é o ponto do despedimento individual com justa causa ou sem justa causa, em que de facto nós temos uma legislação laboral mais apertada. Mas é muito mais fácil fazer um despedimento coletivo ou um despedimento por extinção de posto de trabalho em Portugal do que em Espanha, por exemplo. Mas indiscutivelmente. Por outro lado, não há nenhum estudo que demonstre uma relação direta entre a liberalização ou a flexibilização, que normalmente é sempre entendida com a facilitação dos despedimentos e a facilitação da contratação precária. Não se fala, ou fala-se muito pouco, em mais alguma modalidade de flexibilização, mas a chamada liberalização ou flexibilização da legislação laboral consiste normalmente nisso. E não há nenhum estudo que demonstre uma relação de causa e efeito entre uma flexibilização da legislação laboral e um aumento de produtividade ou um aumento do emprego. Muito bem, antes, Garcia pelo Pereira. contrário. Já lá vamos então.